Bom dia, bom dia. Lembro dessa época, cabelo longo de Edmê, longo, curiosidade das duas, muita conversa e elas apresentando esse projeto para a cidade, né? Eu encontrei com a Glacia ainda na universidade, certo? E eu já estava alfabetizando e a gente começou a pensar em ter uma escola, em ser alfabetizador e colocar algumas coisas em práticas. E, na realidade, não éramos jovens e não éramos ingênuas assim. Éramos pessoas que sabíamos que íamos enfrentar algum tipo de dificuldade, que a gente estava entrando num processo que aqui era difícil, mas o que existe fácil? É muito fácil você repetir, né, um modelo que já existe. E nossa escola não entra nesse cenário com o propósito de simplesmente ser diferente, trazer uma novidade. Não é essa a ideia de modo nenhum. Vamos fazer uma coisa diferente. Não. Vamos construir alguma coisa, buscar construir alguma coisa em que a gente acredita. Essa capacidade intuitiva, né, que atualmente se estuda tanto, acho que ela tem muito a ver com uma entrega que a gente faz, sabe, a pesquisa, o conhecer as coisas, o exercício, né? Reconhecer a criança dentro da escola como alguém em atividade, não como uma pessoazinha que está ali com a cabecinha memorizando aquilo que o professor repete, ano a ano, e aquela visão do outro aprendendo de uma forma mais ativa, realmente é uma coisa meio fascinante para quem é professor, certo? Então, tinha o desejo de trabalhar com isso e assistir isso e acompanhar isso de perto. Então, pensar dessa forma, numa sociedade em que ainda reproduzia, né, aquele primeiro modelo, foi uma ousadia. Eu acho que nossa escola é uma atitude de coragem, é uma atitude ousada. Nossa escola nasce em 1990, né? Alugaram uma casa e aí foram adaptando essa casa de forma bem criativa, como elas são, e bem aconchegante, né? A Unidade Zero, que foi na Avenida Gonçalo Hollenberg. Elas criaram, foram delineando e depois foram apresentar e abriram as portas, né, do coração e daquela casa bem aconchegante. E aí não demorou muito tempo, não. Porque o coração pulsante, muita criação, muito envolvimento, muita entrega, então, só as crianças chegando. Então chegou um tempo e vamos construir um prédio próprio. Porque a coisa estava ficando séria para estar mudando de casa a todo momento, né? E aí eu lembro muito da escolha do local e daquela época uma escola após a ponte, né, da Coroa do Meio, então ela nasce, ela vem ali com toda a cor, com todo o encanto, aquela estrutura, então ela chega nesse bairro aqui da Coroa do Meio. Eu acompanho o trabalho da nossa escola praticamente desde a fundação. Há mais de 20 anos que eu conheço o trabalho pedagógico da nossa escola e durante esse período tive e tenho filhos estudando aqui.
Os meus filhos, né, que estudam hoje na nossa escola é o Ravi, que faz o 4º ano na unidade 2, o José Arthur, que faz o Alfa aqui na unidade 1, e o Jorge, também aqui da unidade 1, que está no jardim. Chamei 2 agora. A próxima atividade é José Arthur é mais intimista, isso é uma coisa interessante, mais introvertido, né? A gente brinca dizendo vai ser o poeta da família, né? Mas justamente por ele ser um menino muito observador, né? E muito delicado, né? Na perspicácia que ele tem da vida e das coisas. Eu brinco dizendo lá em casa que ele vai ser o filho que vai guardar as coisas da família. Sabe, aquele filho que tem que tem esse cuidado, já que os outros irmãos são um pouco mais relaxados, né? Isso é que é interessante, porque a convivência familiar, ela deve ser pautada nessa diferença, né? Acho que os pais não devem buscar um comportamento padronizado entre os filhos. Os filhos são pessoas, são pessoinhas ali únicas, devem ser tratadas assim. Os pais devem, obviamente, tentar entender, né, o jeitinho de cada um e conviver com isso, né? Nós também somos diferentes e, além de sermos diferentes, mudamos ao longo do tempo, né? Começamos sempre o dia no atendimento às famílias, essa chegada, essa acolhida à criança e também aos pais, né? É um momento que a gente pode trocar pequenas informações, né, sobre a criança. Os pais trazem também informações sobre a noite, como a criança passou, ou como foi uma semana, ou do que está por vir, uma viagem, um compromisso. Olha, meu filho não passou bem a noite, né? Dá uma olhadinha, se precisar de produto, dá uma ligada. Pronto, já acordei as minhas mãos. Agora puxa vida, eu também não vou. É mesmo, ele tá com a garganta dodói, não vai pra piscina. Eu também não vou. Amanhã, logo cedo, é horário de muita brincadeira, assim, com os primeiros que chegam. As professoras vão chegando às 7 e aí eu vou já entregando as crianças e vou fazendo já interlocução com os pais. Essa primeira hora é mais voltada para a criançada mesmo. Sempre tem uma demandazinha, né? Um chamego, um acolhimento. Sabia que quando o seu pai ficava assim, triste, porque não podia ir para a piscina, ele ia brincar comigo também, quando ele era criança? Eu cuidava dele também, viu? Eu vou cuidar de você. É uma coisa quando a gente não pode ir para a piscina, né? Que coisa! Mas quando a gente não vai para a piscina, a gente faz outras coisas boas. Eu desconfio que eles acham que eu sou criança. Então, uma desconfiança séria que eu tenho. A minha sala foi aos poucos se transformando numa brinquedoteca. Virou o lugar em que já para a diretoria a palavra é a frase mais prazerosa. Assim. Passe pelas salas para ver as principais demandas, se está tudo bem. É um momento que as professoras trocam alguma informação, relembram alguma necessidade durante aquela manhã, alguma solicitação que a família trouxe no início também. Então, eu vou colhendo um pouco dessas principais demandas que surgiram. Em seguida, dentro da nossa rotina, a gente tem um momento da hora da surpresa, né, e aí ela é muito dinâmica e ela depende muito do que a gente tem programado nas nossas reuniões quinzenais. A gente sempre planeja sequências de 2 semanas, então a gente sabe o que vai acontecer durante aqueles dias, quem vai contar a surpresa, se vai ter um convidado especial, se vou ter um pai que vai vir à escola para poder apresentar, para ser entrevistado, um grupo de teatro. A gente sabe o que vai acontecer durante aquelas 2 semanas. Ouvi mais bonito. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia de surpresa. Vamos cantar suas músicas?
hora da surpresa. A surpresa de hoje vai fazer vocês descobrirem o que é que uma turminha vai apresentar no encontro cultural. Adivinha qual é a turma? Qual é? O maternal não está aqui? Maternal está. Chamem comigo. Jardim Mar. Jardim Mar. Pode chegar. Pode chegar. A turma do Jardim Mar vai mostrar para vocês como é que se trabalha em grupo. Bicho no chão, não se joga, não. Para mim, esse momento da surpresa é o diferencial das outras escolas. Vocês já acho que talvez deu para perceber como eles se envolvem, como eles ficam atentos, mesmo os pequenininhos, eles ficam atentos a esse momento, que é um momento que a surpresa desencadeia outras atividades. Tem que cuidar dos amiguinhos, sabe, tia Salete? Sabe, Chiquito? Vamos ensinar pra ele como é que cuida do amiguinho? Vamos. Quem é que cuida do amiguinho da casa aqui? Ah, como é que se cuida do amiguinho? Quem sabe dizer pra tia Salete? Ah, dando beijinho, é? Ah, então joga beijinho para mim, ó. Todo mundo jogando beijinho. Amo contar história. Isso, de novo, eu quero... Conto história não só aqui, como meus sobrinhos. Meu mundo é esse. Eu gosto muito. Adoro. Acho que contar história é passar a beleza que é a vida, pode passar, transmitir o mundo lúdico na história para ele, o mundo real, sem ser tão doloroso. De vez em quando eu, ouvindo alguém dizer que a escola é diferente, eu volto a pensar, o que há de diferente? Algumas pessoas perguntam exatamente isso. O que vocês têm de diferente? Quando eu ouço essa pergunta, eu tenho que me colocar em outro lugar, né? Porque do meu lugar eu não consigo responder isso. Eu acho nossa escola igual a mim, a Edmir, a Sheila, a professor de geografia, o professor de história, a professora do maternal. Eu acho que a nossa escola é igual a gente. Uma das coisas que eu gosto muito é observar o recreio. Amo observar o recreio. A recreio que não dá para observar muito, tem que mediar, porque no recreio acontece muita coisa, né? A gente vê como eles vão para o recreio integrados com a natureza, com o espaço, que eles optam por brincar, discutindo as regras, brigando, compartilhando, né? Eu adoro ver assim, a hora em que eu saio, que eles vão sair, que eles se alimentam, que eles escutam a professora, coma mais a fruta, eles, né? Todo esse cuidado. É uma tecedura, é tecer mesmo o ser humano.
estudei aqui com minha irmã, tenho irmã gêmea. Acho que a escola contribuiu para... Acho não, tenho certeza que contribuiu para a minha formação completa. Assim, até hoje eu utilizo técnicas que eu aprendi aqui, com planejamento de estudo. É a primeira coisa que eu faço hoje em dia, antes de começar algum objetivo, a focar em algum objetivo, é planejar. Eu aprendi isso aqui. E minha mãe é coordenadora do ensino fundamental até quinto ano, agora quinto ano. Na época era quarta série para mim. Façam releitura então disso, proponham releitura. Até a oficina de arte e releitura dessa obra, né? Vocês podem usar isso aqui, pedir que eles criem história no diário, ou que façam releitura na sala de aula. E na informática, todo mundo pesquisando sobre esses dois artistas e sobre imagens de telas de crianças brincando, né? E minha mãe é muito amável, ela é muito dedicada, ela é incrível, assim. As crianças gostam de vir para a escola, chegam na escola, reconhecem que aqui é seu espaço, é sua praia, é o lugar que eu quero estar. Eu olho, acho isso muito bonito. Isso é muito tocante, isso emociona a gente. E como a criança, ela confia, né? E ela agradece, né, por isso. Olha meus olhos de delícia. Coloquei currículo, conversei com a Sheila, depois conversei de novo, depois eu fiquei sabendo que tinha uma vaga e aí eu vim de novo. Então assim, era aquela coisa, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar ali. E eu falei estudar, porque assim, quando eu cheguei aqui em Aracaju, quando eu passava pela escola, eu imaginava, sonhava em estudar aqui, né? Pela grandeza que é a escola. Não consegui, mas quando me formei, quando estava na universidade, aí eu colocava, não, eu tenho que trabalhar na nossa escola. E por que isso? Porque, primeiro que a abertura é imensa. Então, enquanto eu estava na aula, eu pensava em fazer um projeto de leitura de fábula. Eu falava com a Edmê, olha Edmê, eu estou pensando, pode fazer. Então, eu me sentia livre para colocar em prática tudo que a universidade colocava. Edmê sempre foi assim. Se você tivesse uma ideia, independente do valor que fosse essa ideia, ela patrocinava e a gente fazia realmente coisas muito, muito interessantes aqui. Se eu hoje faço um diálogo entre dois autores, né? Quando eu estou num debate de determinado tema, isso eu aprendi aqui. Esse trabalho de você ver todos os alunos como potencial, né? No seu limite, mas com potencial. Então, se o indivíduo vai até aqui, ele pode ir até aqui porque você está vendo até aqui, ou porque ele acha que vai até aqui. Mas quando você cria condições, pode ter certeza que ele vai mais. Aqui não existe um objeto de consumo, algo que eu vendo para o consumo do outro. Educação é muito diferente disso. Então, não existe o cliente como tem um cliente que vai comprar cadeira, mesa. Não se trata disso. E quando eu falo que é um lugar de resistência, porque é um lugar para se educar, para transformar, porque não é um local de transformação, certo? E não é só uma transformação social, mas é a passagem do homem mais primitivo para uma situação mais civilizada, para estar em relação com o mundo, com mais sabedoria nas diferentes áreas, né, da vida humana, tanto ética quanto do conhecimento das ciências, das diferentes ciências, né, quanto da ordem dos afetos. O aluno
da nossa escola, ele é leitor. Ele gosta do que ele faz, ele gosta de ler. E eu percebo isso não só em 1 ou 2 alunos, eu percebo isso no geral. Desde o Alfa, todo final de semana você tinha uma ficha de leitura e você tinha que ler um livro. Como era criança, eram livros pequenos, adaptados, né? Você tinha que ler o livro, fazer um resuminho, um fichamento e entregava na segunda. Então isso cria o hábito. Então acho que até o 9º ano, hoje o 9º ano, você tinha que apresentar 2 livros para o professor, por unidade. Então você tinha que estar sempre lendo, e ler é hábito. Acho também que tem uma formação por completo, sabe? O aluno faz uma coisa errada e a punição não é dada de imediato. Todos os dias o que eu faço religiosamente é atender garotos, atender alunos com as suas demandas, certo? Que tem relação íntima com o aspecto pedagógico, mas que está tudo ali misturado, né? Com a sua vivência outra, né? Com os seus afetos, com as suas dificuldades, com as suas queixas, para que haja a divisão, um trabalho a 4 mãos, porque uma coisa que é muito necessária para que a educação se realize é a união da família com a escola. Quando uma pessoa busca a escola, ela tem que ter isso bem claro na cabeça, o que é que eu estou buscando, certo? Com o que é que eu quero que meu filho conviva. Até às vezes as pessoas dizem assim, meu filho escolhe a escola, né? Aí a gente diz, e tá na moda, né? Um pouco dizer assim, não, o filho pode escolher. Mas não pode. Não pode porque essa escolha está muito além do que ele é capaz de compreender. E até a gente abandona um pouco, isso é uma espécie de abandono, sabia? Que a gente faz com os filhos. O pai tem que estar à frente, olhando e orientando, né? A gente tem que dizer para o filho, e o filho muitas vezes é que está dizendo para os pais, eu não tenho maturidade para isso, eu não sei o que é bom, me diga o que é bom para mim, certo? É um dever difícil, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Terminou o silêncio, começamos a cantar. Quando toca um minuto de silêncio, eu percebo que eu não estava respirando. Eu sempre oro. Ouvir a si mesmo. Isso é silêncio. É o momento que você restabelece o uso da sua fala, né? Porque o professor está no cotidiano falando, muitas vezes o tom da voz se eleva muito, no silêncio traz para você reestruturar. É um minuto que parece muito tempo, né? Mas é um tempo extraordinário porque a escola pode estar pegando fogo como for, né? Criança correndo
e quando toca o silêncio, né? Quem está andando imediatamente para, quem está conversando para, se a diretora estiver despachando alguma coisa com o pai, também para. Então, o Minuto de Silêncio surge na preparação do projeto de uma feira de ciências. Eu não lembro direito, minha mãe que conta, que foi uma feira de ciências que a gente fez e era sobre voz. E aí veio uma fonoaudióloga e disse que ela deu uma aula pra gente como as crianças gritam, e principalmente depois do recreio. Aí a nossa turma teve a ideia de fazer 1 minuto de silêncio depois do recreio, para descansar as cordas vocais. E essa prática continuou, e continua até hoje. Eu nunca tive dúvida de que criar gêmeos seria um desafio. E eles são muito diferentes, muito diferentes. João Paulo é muito extrovertido, desde pequeno, que a gente costuma dizer que é o relações públicas da família. E quando a gente está em qualquer evento social, em shopping, em cinema, ele sai puxando conversa com todo mundo. E ele é muito divertido. Maria Tereza é introspectiva, observadora. Eles são muito diferentes. E a escola me ajuda. Eu gosto de manter essa diferença, a individualidade. Mas em gêmeos é difícil, porque são criados ao mesmo tempo, na mesma idade. E é complicado manter a individualidade, não ter tanta comparação. E a escola, eu já busquei escola muitas vezes com dúvidas com relação a isso. Como é que eu faço? Porque um tá no desempenho melhor aqui, no desempenho motor, o outro está melhor na escrita, um está melhor no desenho, o outro está melhor na fala. E como é que eu faço? Porque quando eu elogio o outro não achar que está sendo diminuído. Isso é uma tarefa dificílima no dia a dia e que, sem a ajuda que eu tenho da escola, eu tenho certeza que seria muito mais difícil. Tenho muitos momentos bons para lembrar da escola. Eu acho que a Páscoa na escola, achei sempre muito diferenciado, porque acho que na maioria das escolas as crianças saem fantasiadas de coelhinho. E na nossa escola, eu fui pegar meus filhos a primeira vez, não sabia como era. Então, ao invés deles estarem fantasiados de coelhinho, tinha uma exposição sobre as diversas religiões o que é Páscoa para cada uma delas. E eu fui colher com meus filhos um pão com uma mensagem de Páscoa na árvore e a gente depois repartimos o pão em casa. Então, para mim foi muito emocionante. Teve um episódio, a gente fez uma viagem a São Paulo agora e estávamos numa livraria lá que eles gostam de ir. E nessa ida dessa vez aconteceu uma coisa bem legal. Estávamos lá e eu tinha dito a eles que eles iam escolher um livro, cada um, sem a minha interferência. E eles escolheram um livro que vinha uns brinquedinhos. Era um livro não era livro, era mais brinquedo, era uma coisa bem apelativa, comercial. E aí eu já estava saindo para pagar, aí eu parei para pensar, eu disse, poxa, eu tinha dito que eu não ia intervir, mas eu acho que está na idade de intervir. E aí chamei os dois, sentei com os dois, eu disse, olha, eu respeito a escolha de vocês, mas eu não gostei muito dessa escolha e expliquei por quê. Nós estamos numa livraria maravilhosa, tem muitos livros aqui para ensinar muita coisa a vocês. E vocês não escolheram livros, escolheram brinquedos. Então,
outro dia que vocês forem para uma loja de brinquedos, vocês podem escolher brinquedo, mas numa livraria dessa, não. Escolha um livro que ensine alguma coisa a vocês. Aí Maria Tereza olhou para mim bem feliz e disse: mamãe, eu já entendi, não quero mais esse não. E eu vi um livro ali que ele me lembra a nossa escola. Eu vi que tinha esse livro na biblioteca da escola e ele está me ensinando a ler lá. Então, é esse livro que eu quero levar. João Paulo disse: mamãe, eu quero levar o livro que você leu comigo, que falava da árvore e do menino. Eu acho que aquele menino sou eu. Eu sei que nesse corre-corre, uma das coisas que a nossa escola tem de diferente é que nós, pais, temos que buscar os filhos dentro da sala de aula. Isso me dava um pouco de medo. Como é que a gente vai ter que arrumar tempo de estacionar o carro e ir na sala, conversar com a professora, porque é inevitável essa conversa. Quando a gente já recebe o filho dentro do carro é diferente, eu imagino que seja diferente. Eu nunca tive essa experiência de receber o filho dentro do carro, fazendo com que eles peguem os filhos dentro da sala, gera várias coisas positivas. Não para um minuto, só quando tá dormindo, assim. Brinca de uma coisa, brinca de outra, assim. Ele gosta mais de brincar ao ar livre. Essa foi uma das opções também que eu escolhi para que ele entrasse na nossa escola, porque lá tem muito espaço, muita área verde, tem animais, tem minhocário, que ele vive falando, que pegou nas minhocas. Eu tinha Maria José num aniversário que eu fiz na nossa escola. E aqui é a outra professora que eu tive lá, que é o Raial, e o aniversário que eu fiz. Esse aqui é de Gabriel, do Dia das Mães agora, e esse aqui é uma lembrança que eu fiz para meu pai, no Dia dos Pais, na escola. Então, o que é que me lembra isso aqui? Que eles sempre procuravam fazer com que as crianças, por mais que tivesse alguma coisa, tivessem a parte delas na lembrança do Dia dos Pais. Fizessem as coisas, desenhassem, pintassem, os cartões. A gente mesmo fazia com lápis, com giz de cera na vela, assim, era bem legal, assim, com tinta. É um menino ímpar, assim, como eu tinha comentado, assim. Tem uma criatividade muito aguçada, uma inteligência em comum, assim, pega as coisas com extrema facilidade. Isso vem dele também, mas acho que tem um processo de um pouco do que ele vivencia, sendo estimulado na criatividade, nas poesias. José Paulo Paz. Se essa rua fosse minha, eu mandava ela brilhar. Não para o automóvel matar a gente, mas para a criança brincar. Minha mãe vivia falando assim: você só vai me entender quando eu tiver filho, quando você tiver filho. E realmente, assim, a gente só entende os pais quando a gente se torna pais também, porque é uma mudança de vida totalmente. De uma hora para outra, vem um ser que depende totalmente de você. Ela nunca fez banca. A partir do momento que ela começou a ler sozinha, ela faz tarefa sozinha. Eu não faço tarefa com ela. Porque numa das reuniões pedagógicas também, a Ed me pede: gente, deixe seu filho ser ele, não seja cópia sua, né? Não faça o que você manda, deixa ele ter as atividades dele, né? E ela de vez em quando fala que eu sou negligente, né? Que eu fico, mas ela tem que aprender e errar, e o professor corrigir, e voltar e fazer de novo, faz parte. Então ela faz, e ela se cobra muito, né? Não preciso cobrar porque ela já se cobra. Mas eu acho que, né, tá mudando o ritmo agora, com 13 anos. Não sei se tem alguma paixão na cabeça dela, alguma coisa diferente aí, não há? E aí, esse ano deu uma caída, né? Como nunca tinha ficado de recuperação, começou a ficar de recuperação. De vez em quando põe a mão na cabeça e fala: não, deixa eu conversar lá. E a gente volta, conversa com Edmir. Não, calma, que a gente tá chegando junto. Na minha turma tem, acho que 36 alunos. É uma das maiores turmas lá da escola, não sei se é a maior, enfim.
E de todos esses, acho que, se não me engano, 12 são meninas. O resto é tudo menino. E, assim, digamos que os meninos são um pouco mais bagunceiros. No semestre passado, Edmê sempre ia lá na sala, e também no 7º ano. Ela ia lá na sala, conversava, pedia pra gente, assim, parar de conversar, prestar atenção na aula e tal. Cadê? Que é o dia de repórter. Ela foi repórter. Então, era uma atividade bem gostosa. Aqui também é 4º ano. Esse aqui já é... Eu acho que dos pequenininhos é esse portfólio aqui mesmo. Onde tem o autorretrato, criança se enxergar, né? A Isadora ainda ela colocava com S trocado. Então, essa também é uma característica onde a criança tem liberdade de errar e ela não vai ser corrigida de maneira a traumatizá-la, né? E sim dela entender que ela tem que tentar e toda vez que a gente tenta, a gente pode errar, né? Depois, tá. Então, aqui momentos com a galerinha toda no carnaval, então todo com início de semestre tem o carnavalzinho deles também. Aqui já é 2006. Que Tivana, saudosa Tivana, que já nos deixou, mas que, assim, tá sempre por perto. E os desenhos dela. Que esse aqui é um portfólio, na verdade tem vários. Aí, de novo, de repórter, era uma atividade bem intensa. Ela é uma pessoa que existe potencialidades e limitações. E elas são trabalhadas, tanto as potencialidades como as limitações. Então, aí eu acho que, independente do conteúdo, porque eu acho que toda escola vai dar um bom conteúdo, né? O MEC está aí, o Ministério da Educação está aí, né? Dia letivo, conteúdo programático, livro didático, enfim. Acho que qualquer escola vai dar isso. Mas essa chegar junto e entender que aquele ser humano está em desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, tem todo... Não é simplesmente o aprender, é muito mais do que isso. Nós aprendemos a sentir prazer contando história e ouvindo histórias também. Eu fico impressionada com a capacidade que nossas crianças têm de ser espectadoras. Porque eu gosto muito de ver nossos alunos no palco, protagonizando tudo. Mas eu gosto muito de ver, e acho importante para a vida, nossos alunos colocados como plateia, né? Como ouvintes atentos, né? Isso é muito importante. Então, tem um momento muito especial vivido aqui na nossa escola, que há muito tempo a gente tem revivido, que foi o período das grandes produções teatrais, né? Que sempre envolveram assim, toda a escola, né? Desde a pré-escola lá até o ensino médio, que são os teatros das grandes obras, né? A gente tem aqui uma produtora musical, Tia Corina, que tem assim uma voz, quando ela começa a cantar, todo mundo tem que parar para ouvir, né? Ela não precisa de microfone. E ela sempre dirigiu, tanto ela como uma artista chamada TT, que vocês conhecem. E aqui a nossa escola sempre lotou. O Tobias Barreto, e talvez se tivesse teatro maior,
Ele também faria isso em função da qualidade das produções, né? Então a gente já apresentou Romeu e Julieta, musical como O Mágico de Oz, O Corcunda de Notre Dame e outros assim, né? Então são momentos que todo o desgaste, eu não digo desgaste, mas a energia gasta na produção, ela sempre foi coroada com uma obra muito perfeita, muito bonita, que eram essas obras teatrais aí, que a escola nunca deixou passar em branco. Essa condição que a gente desenvolve, uma característica que citam muito, a gente ouve muito falar sobre os nossos alunos, é o valor que eles dão ao grupo, à amizade, e como preservam, como seguem, né, mantendo os relacionamentos. Isso é alguma coisa que a gente preza muito, que a gente acha fantástica nos dias de hoje. Eu só fazia papel de figurante, né? Tem aquela vez que a gente jogou, eu era goleiro e levamos 11 gols e perdemos. Pelo menos não foi de vocês. É, não, porque senão era a gente que ia levar 11 gols. Não, com certeza, mas eu levei. Não, mas tinha o Daniel também que era bom. Era. Não, ele jogava. Daniel, só Ricardo. É verdade, é verdade. Quando a gente se encontra, assim, parece que não passou o tempo. Aliás, com todos os nossos amigos, né? Eu acho que se eu não estudasse aqui, eu não sei como seria minha mente hoje. Eu não sei como minha ideologia seria hoje, minha forma de pensar. Eu sempre falo, eu tava um dia desse falando pra minha psicóloga, eu tava falando que, ela falou, né, você sempre fala dessa sua escola, sempre fala porque foi parte importante da minha vida. E eu acho que a forma da escola fazer com que o aluno pense é muito importante. A nossa escola, na verdade, é um conceito, né? Ela não se adequa a nenhuma outra definição de escola que não a que ela criou para ela mesma. Então, a nossa escola tem um dom de humanizar tudo que faz. Então, ela, na verdade, ela acolhe o aluno não como um estudante, não como um aluno tão somente. Ela acolhe como um ser mesmo, como um indivíduo que tem suas particularidades, ela consegue entender isso, que tem seu universo, e daí ela cria, na verdade, a escola em cima desse aluno. Ela não faz com que o aluno se amolde. Ela conhece o aluno. Ela conhece o aluno. Eu percebo que nós temos singularidades muito importantes. E uma delas, acredito que seja a nossa capacidade de olhar para o indivíduo, né, de olhar para o aluno como único, né, olhar para cada um realmente como um. Com suas diferenças. Se todos nós, educadores, pensássemos nisso, teríamos condições até de fazer homens diferentes para mudar este mundo que a gente vê lá fora com tanta violência, com tanto egocentrismo. Ela se preocupa com a formação do caráter das crianças. Dentro de um ambiente de liberdade, de respeitabilidade. Então, é de fato uma proposta diferenciada e era isso que eu queria para os meus filhos. Nosso desafio é identificar cada um seu ponto, potencial, suas habilidades e desenvolver, encorajar. Nesses tempos hoje muito difíceis, onde tudo é descartável e rápido demais, nosso desafio é justamente fazer com que as crianças acreditem nelas. Eu busco a autoria na ponta do pé, no lance da mão, no giro do dado, no salto do corpo. Eu quero mais. Mais que a rede do gol, mais que a cesta do lance, mais que a mosca do dardo, mais que o cheque ao rei. No jogo de damas eu quero que vença quem for cavaleiro. No jogo de cartas
Quero ler sua palavra e lhe dar a minha sem baralho. No resta um que se leve o melhor de cada um. Marco ponto no ranking e vou, como a dela, além de mim e do que o mundo de mim espera. Com Steven, o visionário e criativo Jobs, faça um mundo mais prático para todo mundo. E de novo surpreende e desafia. É assim. Do jeito que foi com Zé Peixe, Portinari, Kubitschek, Noel Rosa, Luiz Gonzaga, Darwin e Josa, o vaqueiro do sertão. Referência da palavra, do gesto, da canção. No jogo dentro e fora do campo, a primeira regra é jogar. Jogando é preciso criar. Criou, tem que se responsabilizar. Depois é só superar. Superar expectativas, principalmente as próprias.